Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo aí para mais uma aulinha do Mestre Giba. E aí, tão mais animado aí para os estudos? Não se esqueçam que matemática é um pouquinho por dia. Você vai plantando um pouquinho, porque no final do ano você vai estar com muito conhecimento acumulado. E matemática é uma coisa que quando você aprende, você nunca mais vai esquecer, nunca mais esquece. Matéria linda, vocês vão gostar, tenho certeza, vai ajudar bastante todo mundo aí. Hoje a gente vai falar sobre equação do primeiro grau. Vai ser uma aula introdutória bem legal e que daí nas outras aulas eu vou aprofundando, deixando mais complexo aí, tá bom? Então bora lá. Então, qual que é o título da aula? O que é equação do primeiro grau? Vou fazer uma definição, vocês vão ver que é uma coisa. É simples a ideia de equação do primeiro grau. O que fica difícil são os problemas, mas a definição é bem tranquila, tá bom? E o mais importante da aula, que é como resolver uma equação do primeiro grau, tá bom? Vocês vão ver que é bem tranquilo, que qualquer um pode fazer com tranquilidade, tá? Então, vamos aqui. Equação do primeiro grau. É uma equação, ou seja, uma expressão matemática, né, que possui o formato ax mais b igual a zero, sendo a e b pertencente ao conjunto dos números reais. Quem não sabe o que é o conjunto dos números reais, eu vou fazer uma aula explicando isso depois. Mas pensa que é os números normais aí, que existem no mundo, os números reais. E com o a sendo diferente de zero. Vou explicar bem o que é isso, mas ó, primeiro vamos saber que o a é o coeficiente de x, ó. Esse a aqui, ó, ele é o coeficiente de x porque ele está multiplicando o x. X é a incógnita, ou seja, o valor que a gente quer achar, né? O valor que a gente quer achar. E o b é o termo conhecido como termo independente. Agora vamos entender uma coisa. Por que o a não pode ser diferente de zero? Porque ó, ax mais b igual a zero. Se o a aqui for zero, qualquer número de vezes zero é zero. Então ficou zero mais b igual a zero. Então você não tem uma equação de primeiro grau. Então o a tem que sempre ser diferente de zero, tá bom? Tem que ter alguma coisa multiplicando o x. Vamos lá. Vamos começar por que interessa. Como resolver uma equação de primeiro grau? Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Por que é primeiro grau? Primeiro grau. Opa. Por que primeiro grau? Porque o grau, o índice aqui do x é 1. Tá? Se fosse ax ao quadrado mais b, esse aqui seria uma equação de segundo grau, porque o índice do x aqui é 2. Mas lembre-se, primeiro grau sempre vai ser 1 o índice do x aí, tá? Boa. Voltando aqui agora, ó, determine a, b e x nas equações. Vou fazer vários exemplos aqui para você entender melhor. Mas antes, vamos pensar aqui eu fiz um parênteses aqui para vocês entenderem alguns conceitos básicos aqui que são importantes. Qualquer número elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo, tá? Deixa eu colocar essa cor roxinha. X elevado a 1 é igual a ele mesmo. 2 elevado a 1 dá ele mesmo, tá? Um número, sei lá, 2313.
elevado a 1 é igual a ele mesmo. Conceito importante. Outra coisa, todo número está sobre 1. E aqui, ó, essa expressão x sobre 1 é a mesma coisa que x. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. E vamos lá, y é igual, é a mesma coisa que y sobre 1, tá? Qual é o conceito? Qualquer número que está sozinho, ele sempre vai estar sobre 1. E qualquer número que está sozinho, ele sempre vai estar elevado sobre 1. Elevado a 1, tá? Conceito importante. Aqui, menos x. Quando o x está sozinho, a gente sempre vai ter um númerozinho aqui, ó. Um númerozinho 1 aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que fosse menos 1 vezes x, tá? Ou seja, menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Vê se esse conceito é importante aí. Aqui, quando a gente vê 3x, é a mesma coisa que 3 que multiplica x. Tá? A gente usa o ponto para representar a operação de multiplicação. Então, quando ele está sozinho, ele está sempre multiplicando por o x. 3x, ele está multiplicando o x. Se fosse, por exemplo, 50x, é como se fosse 50 que multiplica x. Tá bom? Conceitos importantes aí. Outra coisa muito importante é o seguinte. Quando você vê uma expressão, por exemplo, assim, o número, o sinal, ele está sempre acompanhando o número que está à sua direita. O sinal sempre pertence ao número da direita aqui. Então, aqui, o sinal menos é do 8. Aqui, o sinal mais é do 3. Aqui, vou até colocar de cor diferente para vocês entenderem. Aqui, ó. O mais é do 3. O menos é do 5. E o menos aqui é do 7, que multiplica o x ali, tá? É muito importante esse conceito, da onde está vindo o sinal. O sinal está sempre acompanhando esse número aqui, que está na direita do sinal, tá bom? Importante, conceitos básicos importantes. Vamos resolver aqui a equação agora. Você lembra que, como que representa uma equação do primeiro grau? É ax mais b, que é igual a 0, certo? Então, qual que é o valor de x, de a? Lembra, quando não tem nada, ele está sendo multiplicado por 1 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer assim, ó? Quem que é o coeficiente de x aqui? É 1. Então, o a vale 1, tá? E o b? O b a gente considera positivo. Só que aqui na equação de cima ele é negativo. Então, você tem que pegar o sinal inteiro. Então, quanto que é o b? b igual a menos 7. Tá certo? Conceitos importantes aí, gente. Agora vamos resolver a equaçãozinha aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado para ficar mais fácil de enxergar. X menos 7. Como é que a gente resolve? Vou resolver de duas maneiras, tá? Primeiro, a gente tem que isolar o x, para a gente saber o valor dele. Então, para a gente isolar o x, o que a gente poderia fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, ó, somar 7 dos dois lados da igualdade aqui, ó. Passar um traço aqui, somei x menos 7, deixa eu colocar com outra cor. X menos 7
Depois eu somei 7. Desse lado da equação, 0 mais 7, 7, tá? E daí o que eu vejo aqui? Esse cara, vou colocar outra cor. Esse cara corta com esse cara e zera, certo? Então ficamos com x igual a 7 positivo. Porque quando a gente não põe nada na frente, quer dizer que o número é positivo. Então, primeira maneira de resolver essa equação. A outra maneira de resolver essa equação fica assim, ó. Equação aqui, um parênteses aqui. X menos 7 igual a 0. A gente pode fazer esse esquema de somar ou subtrair ou dividir dos dois lados da equação, que não vai alterar a equação. Mas normalmente, quando a gente já está com um macete melhor, já está mais ligeiro nas contas, a gente vê que é a mesma coisa que eu passar esse cara negativo para o outro lado da igualdade positivo. Então, como é que fica? X igual a 7, que é o mesmo resultado que a gente achou na outra. Entendeu? Para contas assim tranquilas, fica bem rápido. Mas aí à medida que a gente vai complicando a equação, a gente tem que fazer com calma. Gente, um macete de resolver qualquer equação matemática é fazer com calma, fazer passo a passo. Só faça coisa de cabeça quando você está muito preparado para resolver. Isso aqui é uma conta de cabeça, o certo é resolver dessa maneira. E vou fazer outros, você vai entender melhor. Mas quando você entender bem o processo desse passo a passo, daí você pode fazer de um jeito mais rápido assim, tá bom? Beleza, vou fazer mais um aqui para a gente treinar, porque você sabe que matemática é treino. Quanto mais você faz, mais você grava e nunca mais esquece. Então vamos lá. Determine A, B e X nas equações. Na equação B aqui, a gente tem menos 8 mais 2x igual a 0. Tá. Mas eu preciso colocar ele na ordem certa, porque eu conheço a equação desse jeito aqui, ó. Ax mais b igual a 0. Eu estou vendo que o x não está na ordem certa aqui. Vamos colocar na ordem certa. Vai ficar... Vou colocar aqui, ó. 2x menos 8. Lembra que o sinal está sempre acompanhando o número. Igual a 0. Agora ficou show, né? Quem que é o A? É o cara que acompanha o x. Quem que é o B? É o termo independente aqui, ó. Então, como ficou? A igual a 2 e B igual a... Ó, o sinal de menos aqui, ó. Menos 8. Vou colocar com outra cor para ficar bem claro. Beleza? Agora a gente vai resolver a equação. Qual que é a equação? 2x menos 8 igual a 0. Tá? O que a gente faz? Como é que a gente resolve uma equação de primeiro grau? A gente precisa achar o valor de x. E como a gente acha o valor de x? A gente coloca o x de um lado da equação da igualdade e os outros números, que seja... Esse seria o nosso termo independente do outro. Daí a gente isola o x e acha o valor dele. Então, o que a gente faz? Vamos somar desse lado e desse lado mais 8. Porque eu sei que 8 positivo com 8 negativo dá menos, dá 0. Então, desse lado vai cancelar. E aqui, mais 8. Então, ficou 2x. 8 com mais 8. 8 positivo com 8 negativo dá 0, certo?
Então não preciso pôr aqui, só repito aqui a igualdade. Igual, do outro lado da igualdade, 0 mais 8, sobra o 8 aqui. Ó. Beleza? Agora eu tenho, vou repetir aqui, 2x igual a 8. Qual que é a operação que eu preciso fazer para eliminar esse 2 desse lado? Eu só preciso dividir os dois lados da igualdade por 2. Se eu dividir aqui por 2, dividir aqui por 2, porque a gente sempre faz dos dois lados, a mesma coisa, a mesma operação dos dois lados da igualdade. Porque fazendo isso, você não altera o resultado geral dela, tá bom? Vamos lá. Então aqui ficou 2 dividido por 2 dá 1, certo? Sobrou x do lado de cá. Deixa eu passar um x desse lado. E 8 dividido por 2, 4. Então, chegamos no nosso resultado. X igual a 4, tá bom? Vou resolver do mesmo jeito, daquele jeito macetoso lá que eu fiz a última vez. Então, a gente tem aqui 2x menos 8 igual a 8, tá? Fazendo aquele esquema rápido de resolução. Menos 8 do lado de cá, passa para o outro lado da igualdade, mais 8, certo? Então, 2x igual a 8. Se o 2 está multiplicando o x aqui, para o outro lado da igualdade ele passaria dividindo. Então, o que a gente tem é x desse lado, 8 dividido por 2, que isso vai dar 4. Mesma coisa que a gente achou aqui. Agora, outra coisa importante, é legal você tirar a prova se esse 4 realmente é raiz dessa equação. Então, o que a gente faz? Vou usar esse cara aqui. Ó, a gente tem... A nossa equação é 2x menos 8 igual a 0. 4. A gente sabe que o x é 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 menos 8 é 0. Sim, realmente 4 é a raiz dessa equação. Coisa mais linda, né? Tem aqueles... Depois eu vou explicar melhor sobre conjunto solução, essas coisas, mas por enquanto deixei isso aí para vocês irem pegando a manha. Mais um exercício, tá? Vamos achar o a, o b e o x dessa equação. Bom, essa equação está menor, está meio estranha. Voltando lá para a ideia, eu sei que uma equação de primeiro grau é ax mais b igual a 0. Aqui eu tenho o a, consigo ver. Vou colocar aqui, ó. Azulzinho mesmo, vai. Não, vou colocar um amarelinho. 6x. Já sei que o a é x. O a é 6. Só que não tem mais nada lá de cá. Então é como se fosse 0, né? Daí eu coloco outra igualdade lá. Então como é que ficou? A é 6, a nossa incógnita aqui. Não, o a é 6, é o coeficiente de x. A é igual a 6. E o b, quanto ficou? O b é 0. Se não tem nada aqui, ele é 0. Não vai confundir o 6 com o meu b, tá? Ó, presta atenção. Show. Como é que a gente vai resolver isso aí agora? Cara, como é que eu isolo o x desse lado aqui? Eu tenho 6x igual a 0. Para isolar o x desse lado, é só dividir por 6 dos dois lados, certo? Então, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x é x mesmo. E 0 por 6? Todo número. 0 dividido...
qualquer número vezes zero é zero. Qualquer número zero dividido por alguma coisa é zero. Porque aqui é como se fosse assim, ó. É zero vezes 1,5. Então, todo número dividido vezes x vezes zero é zero. Então, isso tudo é zero. Então, x é zero. Faz sentido. Por quê? 6 vezes zero, como todo número vezes zero é zero, é zero. Entendeu? Show? O macete era achar o b. Como o b estava escondido, a gente teve que reorganizar de uma maneira que a gente conseguisse achar o b, tá bom? Bora outro exercício aqui, ó. Determine a, b e x nas equações. Nessa equação aqui, tá? Essa equação tá meio parecidinha com a nossa clássica lá, né? Qual que é a nossa clássica? É a... x mais b igual a zero. Lembrando, por que primeiro grau? Porque o x está elevado a 1. Primeiro grau, tá? Vamos aqui, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Tá vendo? Que você tem menos 3 mais 18 igual a 9. Tá? Se eu tenho se você reparar, você está com dois termos independentes. E isso a gente pode juntar e virar um só. Para deixar com a carinha de primeiro grau aqui perfeito, igualando a zero. Então como é que a gente faz? Conserva como é que a gente elimina, tira esse 9 daqui, do lado de cá da igualdade. Como eu quero ficar com 0 do lado de cá da igualdade, é só eu subtrair 9 daqui. Só que lembra, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Então aqui eu ponho... Vou repetir a equação. Espera aí. Vou fazer assim, ó, fica bem claro. Menos 9 do lado de cá, da igualdade, menos 9 do lado de cá. Vamos lá. Então aqui, menos 3x mais 18, menos 9 desse lado. Do outro lado da igualdade ficou 9 menos 9, certo? Olha que show. Aqui deu 0. E aqui? Vamos repetir esse menos 3x. 18 menos 9, 9. Então, mais 9 igual a 0. Olha que lindo. Vamos colocar aqui a nossa equaçãozinha de primeiro grau aqui. Ax mais b igual a 0. Ficou meio mais ou menos esse sinal de mais aqui, mas... Não sei se piorou. Vamos melhorar, vai. Piorou. É mais, galera. É mais. Vamos lá. Qual que é o valor de A? Boa. Qual o valor de B? B é 9 positivo. Então, ficou A igual a menos 3 e B igual a 9. Tá? Só que agora a gente tem que resolver a equação. Vamos resolver ela aqui em cima. Essa daqui, ó. Então ficou menos 3x mais 9 igual a 0. Beleza? Qual que é o macete para resolver uma equação de primeiro grau? Isolar o x. Como é que a gente isola o x? Vamos lá, vou resolver no mesmo esquema aqui, ó. Vou eliminar esse 9 desse lado dessa igualdade. Para eliminar,
menos 9 dos dois lados, tá bom? Repete aqui, menos 3x. Quanto que deu aqui? Menos 9 com mais 9, 0, certo? E do outro lado? 0 menos 9, menos 9. Show? Agora eu tenho menos 3x igual a 9. Como eu tenho menos dos dois lados, como é que eu faço para deixar... Normalmente a gente quer sempre respostas positivas, a gente busca isso para ficar mais fácil depois para resolver as outras coisas. Então, como é que a gente elimina o sinal negativo dos dois lados da igualdade? É só a gente pegar os dois lados e multiplicar por menos 1. Por quê? A gente faz a multiplicação do sinal de os sinais primeiro. Vou até fazer assim, ó, vai ficar bem claro para vocês. Ó. É como se estivesse multiplicando por menos 1 dos dois lados. Multiplicar os sinais. Menos vezes menos dá mais, certo? 3 vezes 1, 3. Ficou aqui. Menos vezes menos dá mais. 9 vezes 1, 9. Tá? E como eu falei, o sinal positivo na frente do número a gente não precisa usar. Então é só repetir aqui, ó. 3x igual a 9. Legal? E como que eu faço para agora isolar o x desse lado? Eu só preciso dividir por 3 dos dois lados, né? Então aqui ficou 1. 1 que acompanha o x. E quando ele acompanha o x, eu posso deixar ele sozinho. 3 dividido por 9, 3. Achamos a raiz dessa equação. Entendeu? Vamos ver. Eu vou resolver ela aqui agora bem mais rápido para vocês perceberem o esquema aqui. Eu vou apagar aqui para ficar mais visível aqui para você. Show. Vou refazer a conta aqui daquele macete rápido, jeito rápido. Então eu vou ter aqui menos 3x mais 9 igual a 0. Tá? Como que resolve uma equação de primeiro grau? Isolando x. Então, se esse cara está positivo, passa para o outro lado da igualdade negativo, né? Então eu repito aqui o 3x igual a menos 9. Show! Positivo dos dois lados. Eu lembro que eu multipliquei a última vez por menos 1. Agora eu não vou fazer, para vocês entenderem ou verem como é que é uma outra maneira de resolver. Se o x está multiplicando, o 3 está multiplicando o x, eu só vou passar ele dividindo para o outro lado da igualdade. Então, só que eu vou passar ele e o sinal dele. Presta atenção, o sinal sempre acompanha o número. Então, x igual a menos 9 dividido por menos 3. Galera, lembra que a multiplicação de menos com menos dá mais? A divisão é a mesma coisa. A divisão de menos por menos sempre vai dar mais. Então, mais. Fiz a divisão dos sinais. Agora a divisão dos números dá 9 dividido por 3, 3. Como a gente não precisa colocar o sinal de mais para acompanhar o número, x igual a 3. Viu? O mesmo resultado do outro, de uma maneira bem mais rápida, mas você só pode fazer esse jeito de passar para o outro lado mudando o sinal. Lembra, se eu estou de um lado positivo, eu passo para o outro negativo. Se eu estou multiplicando,
passo dividindo e vice-versa nas operações aí, isso é importante. Então, é o que eu estava falando, só faça esse macete rápido quando você já entendeu bem por que você está fazendo isso, na outra forma de resolução, tá? Vamos fazer a prova aqui. Vou colocar esse roxinho aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. Se 3x é 3, 3 vezes 3, só que é menos 3 vezes 3, então ficou menos 9. E do outro lado aqui tem mais 9, menos 9 com mais 9 dá 0. Então, realmente, 3 é a raiz dessa equação. Tá bom? Fiz a prova. Bom, é isso. Esse aqui é o nosso resumo da aula de hoje. Bem tranquilo. Vou sempre tentar deixar um resumo no final das aulas para vocês anotarem e fazer um resumão para vocês de todos os estudos que vocês tiverem aí, que isso é muito importante para você estar relembrando. Você esqueceu um macetinho, como é que resolve isso, como é que é a definição disso? Faz um resumo no seu caderno, escolhe ou faz uma folha à parte, depois você prega na sua parede, para sempre você estar relembrando, se é uma coisa que você não tem muita familiaridade, tá bom? Então, olhando aqui, a gente tem que uma equação do primeiro grau sempre vai vir dessa forma. Ax mais b igual a zero, sendo a e b pertencentes ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Show? E por que é do primeiro grau? Porque esse x está elevado a 1. 1 quer dizer 1 grau, primeiro grau, tá bom? Depois vou fazer uma aulinha de segundo grau e por aí vai, para vocês pegarem a manha. Como que resolve uma equação do primeiro grau? É só calcular o x, isolando ele de um do lado das equações. Olha que legal, vou isolar ele desse lado aqui, vou isolar esse cara aqui, ó. Lembra? Positivo de um lado, passa para o outro lado, negativo. Ax igual a menos b. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a menos b sobre a. Isso aqui é de forma geral. É o que a gente acha aqui. Só isolei o x de um lado da equação. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Galera, não desanima, estuda, porque pensa em você. Se você não está estudando, outra pessoa está. E isso é sério. Ou você estuda ou você não vai passar. Tá certo? Então é isso aí, fica em casa, se cuida e até a próxima aula, tá bom? A próxima aula eu vou fazer alguns exercícios mais complexos e vou trazer resolução de problema usando equação de primeiro grau. Então fica ligado aí, tá? Isso aí.